E aí, pessoal, animados? Sou Ayub e hoje o assunto que eu vou abordar são os títulos no futebol brasileiro que são muito questionados, né? Porque os amigos vivem me pedindo para falar sobre esse assunto porque existe muita controvérsia no futebol brasileiro, quem ganhou esse campeonato, quem ganhou aquele, se conta, se não conta. E eu sou uma pessoa que gosto das coisas certas, então para mim, é claro que eu gostaria que os dirigentes coincidissem com a minha opinião, mas se não coincidirem, paciência, o importante é se fazer justiça e se considerar de maneira correta quem foi campeão neste ano ou naquele ano. Não se esqueçam inicialmente de se inscrever no canal, e dar um joinha aí, deixem o seu like se vocês gostarem do vídeo, Então vamos ver se eu atendo os pedidos que os amigos me fazem relativo a isso. Bom, eu gostaria de inicialmente começar a falar sobre os títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foram campeonatos que foram realizados de 1959 a 1970. Muita gente diz que valeu o Campeonato Brasileiro, que não valeu o Campeonato Brasileiro, e a CBF reconheceu esses títulos há alguns anos atrás. Isso gerou muito desconforto, mas eu particularmente acho que esses títulos têm que ser considerados títulos de campeão brasileiro ou campeão nacional. Eu vejo apenas como um jogo de palavras. Para mim, ser campeão brasileiro ou ser campeão nacional é a mesma coisa. É campeão de um país chamado Brasil. Então, por que eu considero esses campeonatos como campeonatos brasileiros? Porque eles eram os participantes desses campeonatos eram os times que ganhavam os campeonatos regionais. Então você precisava ser campeão paulista, você precisava ser campeão carioca, você precisava ser campeão pernambucano, maranhense para poder disputar esse campeonato. Então é um campeonato legítimo, ele foi feito com esse objetivo de se determinar qual o melhor time do Brasil, qual o melhor clube do Brasil naquele ano. Então é mais do que legítimo, independentemente da forma de disputa. A forma de disputa jamais pode estar em primeiro plano. Em primeiro plano está o real motivo que aquele campeonato foi realizado. Então, por exemplo, em 59 o campeão foi o Bahia, em 60 foi o Palmeiras, em 61, 62, 63, 64 e 65 o Santos foi pentacampeão brasileiro. Em 66 foi o Cruzeiro. Em 67 tivemos, além da Taça Brasil, tivemos também o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Tivemos 2 campeonatos e o Palmeiras ganhou esses 2 campeonatos. Então o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, bicampeão em 67 e 67. Basta falar o número 67 2 vezes, não tem problema nenhum. Em 68 os campeões foram o Santos e o Botafogo. Em 69 o Palmeiras e em 70 o Fluminense. Então, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa devem ser considerados, sim, como títulos nacionais, como campeonatos brasileiros. Então, hoje, por exemplo, o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros ou nacionais, o Santos tem 8 e por aí vai. Então, são títulos legítimos. O nome não importa. O nome é Taça Brasil, tudo bem, Taça Brasil não é Campeonato Brasileiro o nome, mas é a mesma coisa. Dura se fosse Taça dos Amigos da Sinuca, aí seria muito longe de Campeonato Brasileiro. Mas Campeonato Brasileiro e Taça Brasil, os nomes são bem parecidos.
Só para vocês terem uma ideia, como o nome muitas vezes não é tudo, o Uruguai foi 15 vezes campeão sul-americano, só que só no passado se chamava Campeonato Sul-Americano, depois se passou a se chamar Copa América. Ninguém fica falando quantos títulos o Uruguai tem como Copa América e como Campeonato Sul-Americano. Não, soma-se tudo, né? Se hoje o nome usado é Copa América, então você diz o Uruguai tem 15 Campeonatos Sul-Americanos ou 15 Copas Américas, dá na mesma. As pessoas vão entender que o Uruguai ganhou 15 vezes essa competição. Então o nome muitas vezes não é decisivo para se dizer são campeonatos diferentes. E nós também não podemos nos esquecer que no ano 2000 o Campeonato Brasileiro se chamou Copa João Avelange, quer dizer, outro nome. Então vai ter uma outra lista de campeões só para o Vasco da Gama, que ganhou aquele campeonato de 2000, Taça União, Copa União, melhor dizendo, de 1987. Então, realmente, o importante é considerar esses títulos como campeonatos brasileiros. Por falar nisso, gera muita dúvida sobre o título do Campeonato Brasileiro de 87. Quem foi o campeão brasileiro daquele ano, de 1987? Naquele ano, os clubes grandes resolveram se rebelar, vou dizer dessa forma, e fizeram um módulo separado dos demais times. Ao meu ver, foi uma coisa errada, né? Mas tudo bem, eles têm representatividade pelos torcedores que têm, por tudo que eles movimentam financeiramente, diante de todo o povo brasileiro. E foi criado na época os dois módulos, o módulo verde e o módulo amarelo. E eles deveriam, no final da competição, se cruzarem para decidir o título do Campeonato Brasileiro. E ganhou o Sport e o Guarani, ganharam o módulo amarelo. Teve uma disputa de pênaltis que não terminou, os dois foram considerados campeões do módulo amarelo. E o Flamengo foi o campeão do módulo verde. Aí os dois tinham que se enfrentar para decidir o título brasileiro. E o Clube dos 13 na época não quis que o Flamengo enfrentasse o Sport e o Guarani, mas o Sport e o Guarani jogaram entre eles, e o Sport foi campeão brasileiro legítimo. O Flamengo, a meu ver, tem que ser considerado campeão brasileiro também. Por quê? Porque foi uma exceção, foi um ano atípico. E nós temos que respeitar todos aqueles torcedores que frequentaram os estádios, que lá foram assistir os jogos e as partidas. E também tudo que representam os grandes clubes do futebol nacional. Não há qualquer necessidade de se apontar apenas o Sport Clube Recife como campeão daquele ano de 1987. Não há a mínima necessidade disso. Então, para mim, o campeonato de 87 teve dois campeões, o Flamengo e o Sport. Eu falo Flamengo em primeiro por causa apenas da ordem alfabética, né? Mas Flamengo e Sport Clube Recife, ambos foram campeões brasileiros de 87. Não há necessidade nenhuma de se considerar apenas o Sport campeão. Um ano atípico, e nós temos que estar sempre preparados para essas exceções, né? Para mim, os mundiais de clubes, né, continuando nos assuntos polêmicos, só devem começar a partir de 1960, quando Real Madrid e Peñarol decidiram o primeiro título mundial de clubes, né? Hoje, uma das maiores polêmicas que nós temos aqui no Brasil é se o Palmeiras tem ou não mundial. É a maior gozação, a maior quantidade de brincadeiras tem em relação a isso. Para mim, o Palmeiras não tem mundial, porque esse título que o Palmeiras ganhou, a Copa Rio, foi em 1951. E para mim, os títulos mundiais só começaram em 1960. Por quê? Tem que ter uma explicação. A minha explicação é a seguinte: em 60 já existia tanto o Champions League como Libertadores da América. Então a final foi Real Madrid e Peñarol, não porque eles foram convidados, porque eles são bonitinhos, não, é porque o Real Madrid ganhou a Champions League e o Peñarol ganhou a Libertadores da América. Esses clubes ganharam seus respectivos campeonatos e foram representar a Europa e a América do Sul.
É verdade que esses campeonatos deveriam ter também um representante africano, asiático, enfim, dos outros continentes, né? Eles não acabaram, na época ainda a FIFA não organizava, eles acabaram não participando dessas competições. Mas dá para considerar como título mundial, porque até hoje, desde a primeira Copa do Mundo em 1930 até o momento que nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2020, né, nós sempre tivemos como campeões, tanto em clube como em seleções, né, o futebol principal, apenas campeões da Europa e da América do Sul. Então, pela força que esses dois continentes têm no esporte, no futebol, esses confrontos merecem ser considerados como títulos mundiais. Hoje, o Campeonato Mundial de Clubes é mais amplo e esses continentes já participam, mas ainda não conseguiram ganhar nenhum título. Batem na trave, disputam finais, mas ainda não conseguiram ser campeão, né? O título do Palmeiras em 51 não tem o que justificar. A Copa Rio de 51 teve a presença de 8 clubes, foram todos convidados. Desses 8 clubes, 3 nem eram campeões na época, né? Por quase a metade nem eram campeões na época. Inclusive a final foi Palmeiras e Juventus da Itália. O Juventus nem era o campeão italiano na época, era o Milan que não pôde vir na competição e acabou a Juventus ganhando o título, sendo convidado e vindo no lugar de quem ganhou o título. Mas é um campeonato, é um torneio internacional. Se a FIFA for reconhecer títulos mundiais, campeonatos internacionais, vai abrir um leque enorme. A FIFA vai entrar num enxame de abelhas e vai começar a considerar um monte de título por aí, vai ter que distribuir título adoidado. Não dá. A FIFA hoje já reconhece os títulos mundiais de 1960 para frente. E nesse aspecto eu estou junto com os dirigentes. Eu estou junto com a Federação Internacional, né? Eu também acho que os títulos mundiais só devem ser contados de clubes a partir de 1960. Assim como as Copas do Mundo de futebol devem começar a ser contadas na Copa de 30 mesmo, né? O Uruguai sempre fala que ganhou Jogos Olímpicos antes da existência da Copa do Mundo e que por isso o Uruguai também merece os títulos mundiais de 24 e 28. Discordo. Eram torneios olímpicos, torneio olímpico de futebol que existe até hoje, com ou sem restrição, mas existe até hoje. São praias diferentes, plataformas diferentes, tudo diferente. Então eu acho que as Copas do Mundo de seleções começaram em 1930 e os mundiais de clube começaram em 1960, com a final entre Real Madrid e Peñarol. Títulos paulistas, para os palmeirenses agora não ficarem chateados, né? Se costuma dizer que o Palmeiras tem 22 títulos paulistas. Na realidade, o Palmeiras tem 24 títulos paulistas, porque nós tivemos 2 campeonatos paulistas extra, em 1926 e 1938. Nesses 2 anos nós tivemos mais de um campeonato paulista. Portanto, o Palmeiras, inclusive, curiosamente, em 1926 ganhou os 2 paulistas. Se o ano que vem tiver 3 campeonatos paulistas, você tem que considerar 3. Se for 3 campeões diferentes, aquele ano tivemos 3 campeões. Se for o mesmo clube, esse clube foi tricampeão um ano só. Basta falar o número desse ano 3 vezes. Né? Por exemplo, 2021, um time ganhou os 3 campeonatos paulistas que teve naquele ano. Ele foi tricampeão em 2021, 2021 e 2021. Basta falar 3 vezes. Então o Palmeiras tem 24 títulos paulistas e não 22 como se fala. E o São Paulo também tem 22 títulos paulistas. Pelo seguinte, geralmente se diz que o São Paulo tem 20 ou 21 títulos paulistas. 21 ele já tem oficialmente, porque o título de 1931 do São Paulo da Floresta já foi incorporado ao São Paulo. Era o próprio São Paulo Futebol Clube que fechou as portas, mas foi recém fundado novamente, né? E os estatutos já mostram, o São Paulo até já está mudando alguma papelada aí da sua fundação, mas o título de 1931 é mesmo do tricolor paulista, né?
E eu também estou incluindo, para o São Paulo ficar com 22 títulos paulistas, o título de 2002, porque aquele ano o Campeonato Paulista não teve a presença dos grandes e ganhou o Ituano. Então o Ituano foi campeão paulista em 2002. Só que aquele ano foi criado o Super Campeonato Paulista, com a presença do campeão paulista, no caso o Ituano, e dos 3 melhores paulistas no Campeonato Rio-São Paulo, né, no torneio Rio-São Paulo que foi realizado aquele ano. E nesse pequeno torneio, o São Paulo, numa final contra o próprio Ituano, ganhou o Super Campeonato Paulista. Ora, não existe uma lista dos super campeões paulistas. Alguém já viu? Aqui tem uma lista dos super campeões paulistas. Não existe isso. Esse título tem que ser juntado aos dos campeões paulistas, né, para valorizar e jamais desprezar aquilo que aconteceu naquele ano de 2002. Então, para mim, a frase certa é: Ituano e São Paulo foram campeões paulistas em 2002. Os dois foram. Eu falo Ituano antes apenas por ordem alfabética, né? Os dois foram campeões. Muito bem, então, resumindo, o Palmeiras tem 24 títulos paulistas e não 22, como muitas revistas informam, e o São Paulo tem 22 títulos, o Palmeiras 24 e o São Paulo 22 títulos paulistas, como o Santos, que também tem 22 títulos paulistas. O Corinthians tem 30, é o maior vencedor. Embora o único clube paulista que conseguiu ser tetracampeão e ganhar 4 campeonatos seguidos é o 5º maior vencedor do Campeonato Paulista, que é o Clube Atlético Paulistano, que se tornou tetracampeão paulista em 1916, 1917, 1918 e 1919. Muito bem. Muita gente pergunta, o Corinthians foi campeão mundial em 2000 ou não? Merece, não merece? Merece, pelo seguinte: o ano de 2000 foi um ano que teve 2 títulos mundiais, um que a FIFA organizou e um outro nos moldes antigos, que foi vencido pelo Boca Juniors. Então a frase certa é: Boca Juniors e Corinthians foram campeões mundiais de clubes no ano 2000, porque teve 2 títulos mundiais naquele ano. Eu falo Boca Juniors em primeiro apenas por causa da ordem alfabética. Muito bem. O Corinthians foi campeonato mundial, e por que o Corinthians estava lá? Esse campeonato o Brasil sediou, e todo país sede tem direito a colocar um representante, né? Outros representantes do país sede não conseguiram ganhar o título, mas chegaram na final, como um time do Marrocos, um do Japão, um de Emirados Árabes Unidos. Mas o Corinthians chegou na final como representante do país sede e ganhou. Existe muita polêmica se não deveria ter sido o Palmeiras, campeão brasileiro daquele ano, o representante do Brasil naquele campeonato, que é inclusive a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras deveria ter representado o Brasil. Mas na época o que se falou foi o seguinte: quem representa o Brasil é o Corinthians e no ano seguinte será o Palmeiras. Só que o campeonato do ano seguinte acabou não acontecendo, a FIFA resolveu mudar a fórmula, abandonou os projetos e acabou não tendo o campeonato mundial da FIFA nos anos seguintes, 2001, 2002 e por aí. Só começou alguns anos mais tarde. Então o Corinthians não tem nada com isso, né? Se foi justo, se foi uma decisão correta ou não, a verdade é que o Corinthians foi colocado como representante do país sede da competição. Foi lá, jogou bola, ganhou, foi campeão do mundo em 2000, na minha opinião. Mesmo que na época ele nunca tinha ganho Libertadores da América. Depois, posteriormente, ele ganhou a Libertadores da América e ganhou mais um Mundial, né? É interessante notar que até hoje, o único clube que já foi campeão mundial, mas não conseguiu até hoje ganhar o título continental é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ficou em segundo lugar nos anos 70 na Champions League, perdeu a final, mas o campeão, o time alemão, não quis disputar a final, né, não quis jogar, né, o Bayern de Munique, e isso em 1974. E o Atlético de Madrid
foi no lugar do Bayern de Munique, disputou o título mundial de clubes em 74 e ganhou. E como até hoje o Atlético de Madrid só bate na trave, vai na final da Champions League, mas não consegue ser campeão, inclusive 2 vezes consecutivas recentemente contra o Real Madrid, o Atlético de Madrid continua sendo o único clube que já foi campeão mundial, mas até hoje não conseguiu ser campeão continental. E eu queria fazer também mais um registro dos títulos polêmicos do pequeno São Cristóvão do Rio de Janeiro. O São Cristóvão do Rio de Janeiro, ele foi campeão carioca, se você pegar os registros, ele foi campeão carioca só em 1926, portanto tem um título. Mas na minha opinião, apesar de não ter força política e até hoje não conseguir reverter isso, eu aqui faço justiça ao São Cristóvão e digo que o São Cristóvão tem 2 títulos cariocas. Por quê? Porque em 1937 o futebol do Rio de Janeiro tinha 2 ligas e uma dessas ligas era a FMD. Uma das ligas nem chegou a ter jogo em 1937, a bola nem chegou a rolar, mas pela FMD rolou. E o título daquele ano do campeonato daquela liga seria o campeão do primeiro turno versus o campeão do segundo turno. E o São Cristóvão ganhou o primeiro turno, 7 jogos, 7 vitórias. Ganhou todos os jogos. E o segundo turno nem chegou a começar. Então o São Cristóvão ganhou o primeiro turno, ele já estava na decisão. Mas o segundo turno não foi realizado porque as 2 ligas finalmente se fundiram, resolveram, teve até o clássico da paz entre Vasco e América, houve uma paz entre as ligas e foi realizado um campeonato carioca já com a presença de todos, onde o Fluminense foi o campeão. Mas para mim, tanto o Fluminense como o São Cristóvão foram campeões cariocas em 37. Por quê? Porque para mim, quando um campeonato é interrompido ou paralisado, e o regulamento dizia que o campeão do primeiro turno enfrenta o campeão do segundo turno, e só um turno foi realizado, o campeão daquele turno merece ser considerado campeão daquele campeonato. Para você não desprezar nada, para você considerar tudo o que aconteceu, em respeito aos torcedores que foram assistir aqueles jogos e aquelas partidas. Então, e é curioso que na época o conselho daquela FMD, na sua última reunião, declarou o São Cristóvão campeão carioca de 37, mas isso nunca foi aceito pela Federação Carioca de Futebol, que promete analisar o caso, mas como o São Cristóvão é um time pequeno, acaba não tendo força política para isso. Mas o que é certo é certo. Portanto, para mim, o São Cristóvão está junto com o Bangu, com 2 títulos cariocas. O São Cristóvão foi campeão em 26 e 37 e o Bangu em 33 e 66. Bom, pessoal, esses são os títulos que eu achei que são os mais importantes, que o pessoal me pediu, que gera mais dúvidas, quem foi campeão, quem não foi. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu procurei abordar as minhas opiniões sobre os títulos envolvendo esses campeonatos mais polêmicos, certo? Então eu gostaria mais uma vez de falar para vocês para se inscreverem no canal, quem gostou do vídeo, deixar o seu like, compartilhem com os amigos, não deixem de se inscrever. E eu, para encerrar, digo mais uma vez para vocês: e aí, pessoal, animados?